Irmãos, a paz do Senhor, amém? Uma lição maravilhosa nesta manhã, né? Que fala a respeito dos benefícios da aprovação na vida do discípulo de Cristo, né? Nós sabemos que a aprovação, ela vem para nos tornar mais fortes, né? Mais maduros, né? Mais firmes na presença de Deus. Quando essa provação vem, aquele que está firmado na rocha, que está em Jesus, ele vence, né? Então nós vamos, essa revista fala que o bispo Samuel Cássio Ferreira, que é o escritor dessa revista, ele como prova aqui a vida de Jó, né? Irmãos, quero fazer uma pergunta aos irmãos. Jó, ele habitava onde? Uz. E ele tinha quantos filhos? A Bíblia diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, 10, né? Era um homem riquíssimo, tinha muitíssimas propriedades, né? Muito gado, muitas ovelhas, muita vaca, muitos camelos, e era um dos homens mais ricos do Oriente, né? É o que diz a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que um certo dia vieram os filhos de Deus, os anjos, né, apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás, né, no meio deles. E a Bíblia diz que Deus pergunta para Satanás: de onde vieste, Satanás? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Então Deus fala a Satanás: viste lá o meu servo Jó, como é fiel a mim, temente a mim, homem justo, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Então Satanás responde para Deus: mas Jó, né, ele, porventura, Jó serve a Deus debalde? Os irmãos sabem o significado dessa palavra debalde? Em vão, né? Jó não está servindo o Senhor em vão. Jó não está te servindo em vão, não. Porque Satanás não chama Deus de Senhor, não. Ele vai chamar no juízo final, né? Jó, ele não te serve debalde, ou seja, ele não te serve em vão. Você cerca ele de bens, ele está muito rico, seus filhos estão bem, a sua casa está bem, ele está com boa saúde. Isso não é em vão. Ele está recebendo um benefício de ti, né? Então Deus falou: pode tirar tudo, pode tocar nele. Então, com permissão de Deus, a Bíblia diz que Satanás foi, né? E Jó era muito rico. Jó foi provado em 3 áreas da sua vida: na vida material, na vida familiar e na vida financeira, irmãos. Esse homem habitava, Jó, na terra de Uz. Uz era uma região que ficava praticamente ali entre a Jordânia e a Arábia Saudita, ou seja, ao sul de Judá. Então, a Bíblia nos diz que ele habitava nesta região. Jó, ele era um homem edomita. Quem eram os edomitas? Eram os descendentes de Esaú. É bom os irmãos não confundir Esaú com Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Esaú era irmão de Jacó, filho de Isaac com Rebeca, netos de Abraão e Sara. Então nos diz a palavra de Deus que Jó habitava em Uz. Irmãos, será que Deus poderia testemunhar acerca da nossa vida nos dias de hoje? Né? O que diria Deus a nosso respeito? Deus falou para Satanás: viste lá o meu servo Jó, temente a mim, reto, desvia-se do mal, aparta-se do mal. Jó, irmãos, era um homem de conduta ilibada, no que concerne, ou seja, no que tange a sua vida moral, espiritual, na vida familiar e com os seus empregados. O empregado pedia demissão, ele pagava todos os encargos sociais. Ele entregava, ele devolvia o que era de Deus. O dízimo não se paga e não se doa,
a gente devolve, a gente entrega. Jó, ele pagava todos os seus funcionários certinho, ele ajudava as pessoas, ele beneficiava as pessoas, e Satanás olhava esta fidelidade e ficava invejoso, né? E um dia falou para Deus: ele te serve porque tu cerca eles de bens. Isso não é em vão, isso tem um motivo, né? Então vamos entrar aqui na lição. Bispo Samuel Cássio Ferreira escreveu esta lição: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Apocalipse 3:11, a palavra de Deus diz assim: eis que cedo vem, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jó, tudo foi tirado dele, mas tudo que ele tinha era a sua fé perfeita na pessoa do Senhor Deus. Ele sabia no seu coração que tudo isso aqui é efêmero, é passageiro, né? Tudo isso aqui vai acabar, tudo aqui vai perecer, tudo aqui um dia vai terminar, vai cessar. Mas ele mantinha sua fé firme no Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. A Bíblia diz também em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jó, ele tinha uma fé que agradava a Deus. Satanás, ele é reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó era um homem, irmãos, que buscava a Deus pela madrugada, oferecia sacrifícios aos seus filhos. Os seus filhos iam e banqueteavam-se, e Jó no seu coração, ele já sabia que o coração do homem é pecaminoso. Ele: Senhor, porventura tenho os meus filhos pecado e falado de ti, blasfemado de ti, por isso eu vou levantar de madrugada. E ele oferecia o que? 10 sacrifícios pelos seus filhos, né? Então assim fazia Jó continuamente. Tiago: sede-vos também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição, paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Então vedes bem, amados, Jó estava lá na sua casa, sentado no seu banco, e de repente chegou um mensageiro. Olha, Jó, estávamos lá no campo, e de repente vieram os sebeus, deu sobre o gado, sobre as ovelhas, e mataram todos os funcionários. A espada, só eu escapei para te trazer essa notícia. Ele continuou sentado ouvindo. De repente chega um outro correndo e disse: olha, desceu lá um fogo do céu, matou os funcionários, matou os animais, só eu escapei para te trazer esta nova. De repente ele continuou sentado, e chegou um terceiro e disse: olha, vieram os caldeus, deu sobre os animais, os camelos, as ovelhas, vacas, mataram os servos, somente eu escapei para te trazer a nova. Aí o quarto chegou. Jó, estavam seus 10 filhos banqueteando na casa do filho primogênito. Veio um vento do deserto e deu sobre as 4 paredes da casa, bateu contra os 4 ventos da casa, e a casa caiu e matou seus 10 filhos. O que Jó fez? Ele se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, prostrou com o seu rosto em terra, e ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. Deus deu, Deus tomou. E ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque Jó cria. Ele sabia que o nome do Senhor é força, é poder, é autoridade. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10 e 11, que Deus exaltou a Jesus Cristo, seu Filho, que deu a ele o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque esse nome é poder, é força, é autoridade. Então ele disse: bendito seja o nome do Senhor, porque a sua fé estava alicerçada, não nas coisas materiais, mas estava alicerçado na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele já via isso pela fé. Então nos diz a palavra de Deus, que Jó continuou temente a Deus, continuou louvando ao Senhor, continuou buscando ao Senhor. Então,
Jó então estava com boa saúde. Então Satanás novamente volta para junto da presença dos anjos junto a Deus. Viste lá o meu servo Jó, como é fiel a mim, temente a mim, que desvia-se do mal. Aí então Satanás fala para Deus: pele por pele, é tudo que o homem dará pela sua vida. Toca ali na sua carne e não verá senão blasfema de ti. Então, com a permissão de Deus, Satanás sai da presença de Deus, e ele toca na vida de Jó uma chaga maligna. Irmãos, o capítulo 19 do livro de Jó, fala que Jó foi acometido de uma chaga maligna. Ele começou a ter feridas na sua pele. Jó teve febre, Jó teve diarreia, Jó teve calafrias, ele teve perda de peso, o seu paladar, o seu bafo já fedia, sua boca fedia, a sua pele se tornou negra, como começou a enegrecer, e nos diz a palavra de Deus, que ele chamava alguns dos seus servos que ficou, e o servo não atendia, mas a Bíblia nos diz que Jó passou por essa provação, e ele continuava adorando a Deus. Então a sua esposa chegou-se para ele e disse: olha Jó, você ainda está retendo esta sinceridade? Irmãos, alguém fala que a mulher de Jó, ela era ambicionista, que ela era uma mulher interesseira. Pensa nas irmãs que são mães. Ela perdeu 10 filhos. Essa mulher, irmão, foi muito forte, vendo o seu esposo perder toda a riqueza, depois a perca dos 10 filhos, depois ele naquele estado de aquela doença, aquela enfermidade de chagas, todo coberto de chagas, vinham os cães e lambiam as suas chagas. Ela chegou e olha Jó, você ainda mantém a tua sinceridade? Amaldiçoa este Deus e morra, acaba logo com isso. Mas a Bíblia diz que Jó não acusou ela, ele falou: hoje como uma louca tu falastes, como uma louca, entendeu, irmãos? Como uma louca hoje tu falastes. O nome Jó significa perseguido, o nome hostilizado. O nome Jó no hebraico significa aquele que vence as adversidades e as vence com perseverança e paciência. Jó teve perseverança e paciência em meio àquelas lutas, aquelas provações e aquelas perseguições. Então vamos aqui, irmãos, continuar. As provações, início aqui na introdução, as provações pelas quais Jó passou são fonte de aprendizado para os cristãos de hoje. Precisamos aprender a ser pacientes em meio ao sofrimento e a perseverar. Tiago 5:11. O salmista Davi, no Salmo 40, ele disse da seguinte maneira: Davi estava passando por uma perseguição tremenda também, de Saul, né? Então ele disse: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim os seus ouvidos, tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Que rocha é essa? Jesus. A Bíblia nos diz em Mateus 7:24, Jesus falou uma certa feita das duas construções, das duas casas, uma na areia e outra na rocha. Isso é para os cristãos hoje que estão passando por provações. Se você não estiver alicerçado na rocha, que verdadeiramente que é Jesus Cristo, você não vai vencer nos dias odiernos deste mundo chamado hoje. Um mundo de tanto pecado, de tanta miséria, de tantas as coisas que está aí, os suculentos pratos apresentados pelo diabo. Você não vence. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, se você não estiver alicerçado, firme na rocha, você cai. Mas a Bíblia diz lá no Salmo 34, verso 7, o que é que fala o salmista? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
O diabo pode estar ao derredor, do lado de fora, mas ao seu redor, se você teme, está o anjo do Senhor, para te livrar, te guardar, te proteger, te dar a vitória. Então, relacionado aqui, os benefícios da provação na vida do discípulo de Cristo, ou seja, do crente. Jesus falou acerca das duas construções, em Mateus 24, capítulo 7, versículo 24 de Mateus. Ele disse da seguinte maneira: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa na rocha, o homem prudente. Vieram os rios, sopraram os ventos, bateram a chuva e não caiu, porque está na rocha. Os ventos, os rios, as tempestades, irmãos, são as provações que Jesus falou. Se você estiver alicerçado no Senhor, pode vir o que for, que você vai vencer. Irmãos, pode. Então vedes bem aqui, Jó, um homem provado por Deus. As provações têm sempre a finalidade de aperfeiçoar a nossa fé, e um exemplo de perseverança é a fé em meio às provações. Sua vida é o modelo para todo aquele que vive em momentos difíceis de grandes provações. É provações na vida financeira, na vida familiar, é provações na saúde. Irmãos, em 2015 eu passei por uma provação. Eu estava, de repente, no mês de maio de 2015, em minha casa, e de repente começou a crescer um caroço aqui no meu pescoço, e aquilo foi crescendo, foi rapidinho, foi crescendo para dentro e para fora, como se fosse uma bola de ping-pong, foi tampando a minha respiração, e eu tive que correr e fazer os exames urgentemente, e tive que procurar um médico especialista de cabeça e pescoço, lá no Sebron, Dr. José Carlos de Oliveira. E de repente fez os exames e tal, olha, você vai ter que operar, e nós vamos te operar lá no Hospital do Câncer. Quando ele falou assim, ele já era direto, não, é câncer. Falei, doutor, é maligno ou é benigno? Ele é maligno. Eu falei, meu Jesus. E eu estava, irmãos, sentindo assim, sabe, aquela coisa, eu falei, estou nas mãos de Deus. É uma provação. E outra provação que a gente passa na família, com filhos, com esposa, na vida financeira a gente vai levando. E de repente peguei o meu carro, a consulta estava marcado para de manhã, e eu vou dirigindo. Quando eu vou chegando na rua 10, eu desmaiei com o meu carro e bati em 2 veículos. Já estava chegando perto do Araújo Jorge, minha esposa tomou todas as providências e me levou. Eu passei uma semana dentro daquele hospital, irmão, sem saber o que era. Eu saí daquele hospital operado, me mandaram para uma clínica hematologista aqui no setor Marista, a Clínica Concorde. Cheguei lá, a médica me olhou e falou, olha, Sr. Job, você vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia, e depois nós vamos fazer outros exames. Se não responder, o senhor vai ter que fazer o transplante de medula. Irmãos, eu estava durante a quimioterapia, na segunda consulta eu fui a ela, e ela disse, Sr. Job, o senhor está com um problema, que surgiu aqui nos exames, o senhor está com início de paralisia facial. Você sabe o que é isso, irmãos? O seu rosto vai entortando, a sua boca vai entortando também, o seu rosto entorta para cá, e o rosto para lá, início de paralisia facial. Nós vamos fazer um procedimento lá na clínica, chamado intratecal. Falei, doutora, o que é essa intratecal? Nós vamos aplicar uma injeção na sua coluna a cada mês, e vamos retirar o líquido amniótico, e depois de tirar, nós vamos injetar algumas quimioterapia. E aí fizeram, irmãos. E na última sessão de quimioterapia, irmãos, o médico chegou meio bêbado, eu senti tinha tomado uns, eu falei, meu Jesus, eu estou nas suas mãos, Senhor. Aí, irmão, saí de lá, fiz os exames não deram bons, exame de ressonância magnética e radioterapia. Entrei naquela máquina, e aí, irmãos, fui novamente internado no Araújo Jorge, em 2017, fiquei abril e maio, lá no Araújo Jorge. Eu fiquei dentro de um cômodo, só podia entrar a enfermeira e o médico. O ar não entrava, o ar só saía. E eles tinham um monitor de partícula de ar.
para ver se não havia impureza ali dentro. Eles pararam todo o meu sangue, toda a fábrica do meu sangue. E eu ficava tomando uma injeção cedo e à tarde na barriga. Chama Filgrastina, custa R$ 2.500. Então, irmãos, passando isso, eu passei por mais 2 cirurgias. Passei 2 cirurgias de cá no pescoço e 2 de cá. Não foi fácil não, irmãos. Foi um tratamento pesado e doído, mas eu disse: Senhor, eu estou nas suas mãos, porque a sua palavra diz em João 14:14, tudo quanto perdires, em meu nome, eu farei. E o Senhor fala em João 15:7, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E eu pedi ao Senhor, falei: Senhor, eu quero sair daqui com saúde, restaura a minha saúde, Senhor, e estou aí para a honra e glória do nome do Senhor, irmão. É uma provação que a gente passa na vida, mas eu venci em nome de Jesus. Tópico 1. Jó, um homem rico, temente e adorador. A Bíblia descreve o patriarca Jó como o homem mais rico do Oriente. O que mais nos chama a atenção não é a sua riqueza, e sim sua devoção a Deus. Jó oferecia sacrifício antecipado a Deus, para que, porventura, seus filhos tivessem pecado, ele os perdoasse. Já nos ensina que a maior riqueza que um homem pode ter é a presença de Deus em sua vida, né? Então a Bíblia diz aqui que ele desviava-se do mal, né? Jó buscava a Deus em primeiro lugar na sua vida, ele levantava de madrugada. Irmãos, quem tem sido o primeiro lugar na sua vida? É a casa, é o carro, né? É o teu salário? O que tem sido o primeiro lugar na sua vida? A Bíblia diz em Mateus 6:33, buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão multiplicadas. Uma outra tradução diz, acrescentadas. Então, quando você prioriza Deus na sua vida, Ele multiplica, Ele acrescenta. Assim como no segundo estado de Jó, Deus multiplicou e deu tudo a ele em dobro. No período em que Jó viveu, a riqueza era medida pela quantidade de posses, como terra, animais, servos, e Jó era abundante nessas coisas. Mesmo assim, sua riqueza jamais o afastara da presença de Deus. Ele tinha plena convicção que o Senhor considera todos os seus recursos, e sempre usou as riquezas como generosidade para beneficiar os outros. Sua grande riqueza era a confiança depositada em Deus, né? No capítulo 19, ele passou por tudo isso, estava ali agora sentado nas cinzas, com chagas, todos os seus animais, os seus bens tinham acabado ali, seus filhos tinham morrido, e ele mantinha fé, ele mantinha firme. E no capítulo 19, versículo 25, ele tinha, irmãos, a certeza de que ele estava passando por aquilo, mas ele guardava consigo no seu coração: eu sei que Deus vai ter uma solução. E ele disse consigo mesmo: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Os irmãos sabem o significado da palavra redentor? Vem de redenção, é reaver alguém, é comprar de volta, é trazer, é estender as mãos, é resgatar alguém e trazer. Lá na cruz do Calvário, Jesus estendeu as mãos e se tornou o nosso resgate, a nossa redenção. Lá na cruz do Calvário, Ele pagou o nosso resgate, porque um dia o diabo, lá no Éden, tentou Adão e Eva, e sequestrou a comunhão que havia entre o homem e o Criador, mas Jesus veio, pagou o nosso resgate, e se tornou a nossa redenção. Amém? Então, redenção é reaver, readquirir, comprar de volta. Então, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Que certeza, hein, irmãos? Eu sei. Todo cheio de chagas, os filhos mortos, os seus bens dilapidados, acabados. Não, mas eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ele já via pela fé Jesus na sua pré-existência. Ele via a ressurreição de Jesus Cristo. Ele fala: não, mas se Jesus ressuscitou, eu morrendo eu vou ressuscitar. Eu sei que Ele vive.
e que por fim se levantará sobre a terra. Completando as palavras que Jesus disse, né, quando foi tirar Lázaro lá do túmulo, o versículo 25 do capítulo 11 de João, Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morte física. Aí no versículo 26 do capítulo 11, é a morte espiritual. Jesus falou: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Falando de vida eterna. Então eu vou manter firme. Você está passando por provação? Irmãos, eu passei por provações quando eu estava na PM. Eu fui perseguido por coronel, porque eu sempre bati de frente. Eu falei: isso está errado, viu, coronel? Um promotor me perseguiu, foi no secretário de Segurança Pública, Jonathan Silva, foi no comandante do meu batalhão e foi no comandante geral falar coisas de mim. Eu falei: não, mas eu... Entendeu? Você sabe por que esse promotor me perseguiu, irmãos? Porque ele era feiticeiro, macumbeiro, e eu falei umas verdades para ele, em Deuteronômio 18, sobre a feitiçaria, ele não aceitou. E nós batemos pesado, irmão, dentro da palavra, ele não aceitou. Uma tremenda perseguição. Aí chegou um tenente lá, filho de um coronel, Alencar, tenente dos DN, falou: ó, tem um trem vindo aí, bateu lá no secretário de segurança, no governo, falou: não, deixa o trem vir, maior é o que está comigo, deixa vir. Pois ele foi lá e retirou a queixa, irmão, não viu nada contra mim, retirou a queixa. Jó era assim, homem justo, reto, temente a Deus, e que desviava-se do mal. O que é reto? Tem pessoas que é torto, não é reto. Opa, estou devendo aquele cara ali, eu vou cortar a volta. Aí ele vê um ali: opa, aquele cara é meu inimigo, vou cortar a volta. Pessoa que não é reta, é torto, os caminhos dele é torto. Mas Jó não. Ele andava de cabeça erguida, conduta ilibada, era provado, mas estava ali firme. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Convicção, certeza, Deus está comigo. Né, irmãos? Passei por muitas provações, em ocorrência na rua. O pessoal do choque da Rotan, irmãos, fomos na ocorrência junto, e chegou lá, o bandido morreu. Levou o tiro e pá, caiu. Eu estava no meio desse tiroteio, e aí vem lá o processo para mim: ó, estão te chamando a corregedoria. Aí a gente apresenta a corregedoria, as armas, as balas, fazer balística, e vai para... Aí gerou o processo, todos estavam envolvidos no processo. E aquele Oroares vivia me filmando no primeiro batalhão. O cabo Job, na época eu era cabo. Cabo Job, não sei o quê, morreu, matou, só na imprensa. Falei: senhor, o senhor sabe que eu não tirei vida de ninguém, senhor. Eu trabalhei 30 anos, irmão, nunca dei um tiro para machucar ou matar um bandido. Eu tenho a minha consciência tranquila disso. Então, provou, fez a balística, a minha arma deu balística inconclusiva, o tiro não saiu da minha arma. Passou por 4 julgamentos, no último, trocou o promotor, que era um carrasco que tinha lá, Deus trocou ele, e o promotor falou: não, eu impronuncio. O juiz acatou a decisão, falou: não, eu vou te absolver, você está inocente. Pronto, acabou, não tem nada. Confiança no Senhor, irmão. E eu tenho procurado ser exemplo, irmãos, dentro de onde eu trabalhei os 30 anos, porque lá nós tínhamos pastor do nosso ministério, o coronel Weber, que hoje é pastor em Roselândia. Já pensou se a minha conduta lá fosse má? E outros pastores de outros ministérios também, que são policiais, falam: não, aquele Job, né? Então aonde a gente andar tem que ser reto, justo, temer a Deus e desviar-se do mal. Seu exemplo, luz. Nós somos discípulos, nós temos que ser luz, né? Pastor João Neto, o irmão dele aposentou major agora. Major Jeff, lá da Polícia Militar. Ele mandou uma mensagem essa semana para mim: pastor Job, o senhor foi um exemplo para que eu entrasse nas fileiras da Polícia Militar. Foi, meu irmão, ele é pastor também, pastor Jefferson, né? Eu agradeço, né, irmão? A gente tem que procurar ser exemplo em tudo. Então, Jó era um exemplo para os seus empregados, para a vizinhança. Ele fazia o bem, ele agradava a Deus, e Satanás se invejou dele, né? Vamos aqui, então, seguir, senão não dá tempo, ó, já vai para 10 horas. Tópico 2, os ataques de Satanás sobre a vida de Jó. Não foram aleatórios, ele tinha alvo bem específico. Essas 3 áreas da vida de Jó atingidas, né? Pelo inimigo, não bastante sensível na vida do ser humano: finanças, família e saúde.
3 coisas que hoje o crente é provado: finanças, família e saúde. O ataque sobre as finanças, os irmãos já sabem aqui. Jó era um homem muito rico, de vida equilibrada, de um coração grande e abençoador. O ataque de Satanás foi muito além da acusação de que Jó era fiel, porque Deus o abençoava. O ataque também visava impedir as boas obras que Jó realizava na vida das pessoas. Ele compartilhava com os outros aquilo que Deus lhe dava. Uma vez sem nada, tão somente ele perdia, mas sim todos que dele dependiam. Era um líder que ajudava os confusos a tomarem decisões sábias e dava aos pranteadores conforto e esperança. Jó tinha uma perfeita convicção de que tudo na vida é passageiro. Ele realmente poderia dizer: Deus deu, Deus tomou. Ele compreendia perfeitamente que tudo que temos vem de Deus, e nos é confiado para que administremos como mordomos fiéis. Jó compreendia que os bens são meio para se fazer o bem. Ele não estava apegado a nada de material nesta vida. Satanás errou feio ao pensar que Jó adorava a Deus pelo que ele lhe dava. Não sabia que o maior bem de Jó era o Senhor, né? Não, Jó está desse jeito porque isso aí não é em vão, não. Você debalde, né? Isso não é em vão, não. O senhor está... Olha essas meninas, umas meninas bonitas, uns filhos bonitos, gado bonito, né? Está próspero, isso não é em vão, não. Não, vou permitir, tira tudo dele. Foi lá, mas o homem continuou firme na prova. Deus sabia o que estava dentro de Jó. E Satanás não sabia, não, que ele não tem poder de ler os nossos pensamentos. Só o único Deus que pode ler. Então, ele sabia muito bem quem era ele, por causa dos pensamentos dele. Porque Satanás não sabia o que ele pensava. Não saber, irmãos, por quê? Porque ele não é onisciente. Somente Deus que conhece. Somente Deus Salmo conhece. 139. O Salmo 139, versículo 2, o salmista disse assim, da seguinte maneira: Senhor, Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, e de longe o Senhor entende os meus pensamentos. É um dos atributos da pessoa de Deus. Satanás não é onisciente, não é onipotente, nem onipresente. Somente Deus tem esses atributos, irmãos. Amém? Deus conhecia o coração de Jó. Muito bem, pastor Juvenil. Ontem eu estava lembrando dessa passagem. Só que a gente tem que correr muito aqui. Então, vedes bem aqui, irmãos. Jó adorava a Deus pelo que ele lhe dava. Não sabia que o maior bem de Jó era o Senhor, Satanás, né, falando aqui. Então, Jó adorava a Deus não é pelo que Deus lhe dava, né? Mas por quê? Porque Jó sabia que o bem maior era Deus, né? Era a sua salvação. Então, depois de passar por tudo aquilo, me fez lembrar quando o salmista, no Salmo 101, está aqui na revista, versículo 5. Davi, depois de passar por tanta luta, tanta provação, ele escreveu: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então Jó levantou e disse: bendito seja o seu santo nome. Amém, irmãos? Porque o nome é força, poder e autoridade. Vamos continuar aqui, o tópico 2.2. O ataque sobre a família. Em apenas um dia, Jó recebeu a notícia da morte de seus 10 filhos. Ao mesmo tempo, né? Olha, irmão, já pensou bem? O irmão, a irmã, já pensou? Você está lá na sua casa e de repente, né? Um só já mexe com a pessoa. Imagine, num dia só, Jó recebeu: ó Jó, os seus 10 filhos morreram. Irmãos, esse homem foi muito forte na fé. Eu não julgo a sua esposa, essa mulher foi muito forte.
né? Chega, seus 10 filhos morreram. Se isso não bastasse, sua mulher não teve forças para enfrentar o quadro pelo qual passava e que lhe aconselhava morrer também. As palavras de sua esposa devem ter sido uma tentação para desestabilizá-lo e fazê-lo voltar-se contra Deus. Mas Jó se recusava a renunciar à sua fé em Deus e sua integridade, justamente o que sua esposa sugerira que ele abandonasse. Integridade, homem justo, reto, temente a Deus e íntegro. Os irmãos sabem o que é íntegro? Fidelidade em toda a esfera, na família, não traía a esposa, pagava os funcionários direitinho, temia a Deus, devolvia, entregava o que era de Deus. Íntegro, fidelidade em toda a esfera da sua vida. E é assim que Deus espera da gente. Uma das áreas que Satanás mais tem atacado nos dias de hoje é a área familiar. Isso é uma grande verdade, ou não é, irmãos? É conflito com a esposa. Hoje você pode dar o melhor carro, a melhor casa, e a mulher já está logo de manhã no zap. Está no zap, e dá 11h30, dá meio-dia, ué, mulher, e o almoço? Só arroz e ovo? Não é reclamando não, irmãos. Uai, não está satisfeito, arruma uma empregada, vai comer no restaurante, e aí começam as brigas. Vem as ofensas verbais, né? Vem as ofensas psicológicas, e aí parte para as físicas. Por isso está aí, essa matança de mulher, cria delegacia da mulher e tanta coisa. Por quê? Incompatibilidade no gênero. É tanta coisa para desestabilizar os casais, a família, a internet que só tem porcaria, né? É o filho que está ali no celular, a mãe vai falar, já houve casos da mãe falar: ó, meu filho, não vai usar o celular. Tomar o celular e o filho matou a mãe. Quantos noticiários aí os irmãos já ouviram? Menino de 12, 13 anos, esses dias eu ouvi. O pai vai falar com o filho não aceita. Conflitos familiares. É. Desse jeito. Será porventura achará fé na terra, quando vier o Filho do Homem. O ataque sobre a saúde. Olha aqui, irmãos. Satanás estava decidido a ouvir Jó blasfemar contra Deus de qualquer maneira. Então atacou-lhe na última área restante, né? Olha o que, irmãos, Jó teve aqui, olha, veja bem aqui, ó. Jó teve insônia, ou seja, não dormia, feridas dos pés à cabeça, pesadelo, mau hálito, perda de peso, calafrios, febre, diarreia, pele enegrecida. Satanás atacou a saúde de Jó de maneira que cobriu de tumores malignos da cabeça aos pés. Jó ficou irreconhecível. As pessoas não suportavam vê-lo. Sua enfermidade era uma agressão. A visão foi atingida, o olfato de todos os que o cercavam, né? Aí viu seus amigos. Quais eram os amigos de Jó? Eliú, Bildade, Zofar. Não, Jó, você está nesse estado aí porque você pecou contra Deus. Você está assim por isso, por isso, por isso. Que amigos, hein, irmãos? Elifaz, Bildade, Zofar. Veio, não, mas você está assim porque você pecou contra Deus, porque você fez aquilo. E Jó guardava tudo aquilo. Veio a esposa, manda ele agora, né, abençoar a Deus e morrer. Os amigos, não, porque está assim, e ele está ali firme. Eu sei que o meu Redentor vive. Convicção, certeza, fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então ele esperava em Deus. Vamos ver, diz bem aqui. Tópico 3. Tópico 3. Não, ainda aqui. Ainda continuação. Jó passou por diversas provações sem saber de nada. O que ele sabia é que um dia fora modelo de saúde e força. Um homem próspero e íntegro. Ele tinha uma casa cheia de filhos.
relacionamentos agradáveis e sadios, bom círculo de amigos e empregados à sua disposição. De repente perdeu tudo em poucas horas. Em vez de reagir com ira e desespero, ele perseverou heroicamente desde a sua época. Jó é conhecido como um exemplo de perseverança em Deus. Irmão, aí, um irmão lê Tiago 1, capítulo 1, versículo 3. Um irmão lê para mim. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Hã? Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. A paciência traz experiência, não é isso? A tribulação produz paciência. A paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. Não é isso? Então, a tribulação de Jó produz paciência, a paciência é a esperança. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Então, Jó foi tido como um homem paciencioso, aquele que suporta as adversidades e as vence com perseverança e paciência. Jó, né? Irmãos, o livro de Jó é tido como um livro poético. Os irmãos sabiam disso? É o livro poético. Então, a Bíblia está com a seguinte divisão. Nós temos lá em Gênesis os 5 primeiros livros pentateucos. Aí depois vem Josué até Esther, e depois começa os chamados livros poéticos, que é o livro de Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares, são tidos como livros poéticos. De Esther até Josué para trás, voltando, são os livros históricos. De Gênesis até Deuteronômio, nós temos os chamados os pentateucos. E em cada livro, os irmãos sabiam que Jesus é um tema central? Quantos irmãos sabiam disso? Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna de fogo de noite e a nuvem de dia. Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Aí nos históricos começa. Josué é o capitão da nossa salvação, até chegar a Esther. Esther, ele é o Mardoqueu. E no primeiro livro dos poéticos, no livro de Jó, Jesus, ele é o nosso Redentor. Amém? Então, temos que aprender isso aí. Vamos para frente, então. Crescer no conhecimento de Deus. Tópico 3.1. A primeira lição a ser destacada é a ampliação do conhecimento acerca de Deus, expressas na palavra de Jó. Notemos os termos usados. Eu sei, eu bem sei. Mas agora, transmite a ideia de convicção e mudança. O irmão colocou aqui, bem sei, mas agora. Transmite a ideia de convicção de mudança. Firmeza, a nova experiência. Como Jó, o discípulo de Cristo, precisa sempre trazer à memória que o enfrentamento das adversidades, batalhas da vida deve se conduzir a uma maior certeza acerca do poder de Deus, da sua sabedoria, soberania, da prevalência de seus planos e um maior conhecimento, experimental, relacional, ou seja, não apenas conhecimento, mas experiência, não apenas experiência, mas relacionamento, Então, pergunto para os irmãos aqui, será que Deus poderia testemunhar alguma coisa acerca da nossa vida, irmãos? De mim, da sua vida, da nossa vida, o que Ele falaria? O que Deus diria ao nosso respeito? Ele falou para Satanás, viste lá o meu servo Jó? Homem justo, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Será que Deus está falando isso de você, irmão? De mim? Aí nós temos que fazer o quê? Um olhar introspectivo, um exame de consciência. Opa, como está a minha conduta, perante os homens e perante Deus? Eu sou exemplo, eu sou luz, eu sou o espelho, eu sou o modelo. Eu tenho sido exemplo para a minha família, meus vizinhos, E outro dia, sempre eu trago vizinho meu para ouvir a palavra de Deus. Outro dia o pastor Albeci estava pregando, aí eu tenho um vizinho meu lá, o Célio, eu trouxe ele, falou, irmão, chamei a esposa dele, mas ela é meio arredia, não quis vir. Aí tem outro vizinho meu lá na rua, já trouxe que inúmeros vizinhos meus. E você, tem sido exemplo também?
né? Eu tenho falhas, irmão, eu reconheço que eu tenho minhas falhas, né? Eu tenho orado muito a Deus, Senhor, tira de mim a ira. Às vezes eu sou muito agitado, irmão, tira de mim a ira, Senhor, aquilo que não vem de Ti, tira de mim, aquilo que está faltando, o Senhor completa na minha vida, né, irmão? Pode falar, pastor. Quando eu estava reconstruindo ali a casa pastoral, ali onde é que eu moro, o nosso vizinho lá, ele não é muito charado de crente. Aí eu cheguei lá, estava mexendo lá, e aí ele em cima do muro dele lá, e discutindo com os pedreiros e serventes. Aí eu cheguei na hora. E eu disse, o que está acontecendo aqui? Aí ele falou assim, não, vocês podem trabalhar, que eu vou conversar com ele. Eu falei assim, ó, meu senhor, aqui não vai ser, eu sou pastor, aqui não vai ser uma igreja, pode ser que um dia daqui, às vezes, algum dia tem alguém aqui em casa, que faz um culto aqui, mas sempre com decência e ordem. Eu vim trazer paz, eu sou homem de paz. O homem desceu do muro e até hoje é amigo da gente. Amigo da gente, me cumprimenta, quando eu não cumprimento, ele grita comigo e me cumprimenta. Às vezes eu passo, assim, me despeço a vida e ele, ô, pastor, quer dizer, e se eu fosse brigar com ele? Mas, ô... Isso gera violência, né? Eu tenho uns vizinhos lá. E é advogado, né? Advogado. Os vizinhos lá, eles, do lado. Então, o som é aquele som grave, aquele pancadão, tum, 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 e aquele treme até lá em casa. Um dia eu levantei de noite, fui lá. Ô, vizinho, quero conversar com você. Um monte de gente na cadeira. Só nós dois, aliás. Rapaz, tem gente aqui, ó. Tem criança, tem pessoas que fazem tratamento. Aí conversei numa boa, irmão. Irmãos, ele compreendeu, entendeu, até hoje. Sai, eu cumprimento ele me cumprimenta. Então, tudo é de maneira pacífica. O que Jesus falou em Mateus 5, 29? Capítulo 5, versículo 9 de Mateus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí nessa hora que eu lembro, esse trem está me incomodando. Não adianta você ir lá brigar, você tem que chamar a pessoa, tirar do meio da multidão e conversar no particular. Olha, tem criança aqui, a senhora teve o parto, tem uma criança, tem um fulano ali que faz hemodiálise, tem um irmão lá, ele e a filha dele faz hemodiálise. Eu fiz um tratamento, tem outro irmão ali que está doente. Então, maneira aí, baixa aí, vamos usar a política do bom senso, da boa vizinhança. É saber conversar, né? E briga gera briga. Mas Jó, ele tinha um bom relacionamento com os seus vizinhos, com todos. Irmãos, vamos aqui, senão não dá tempo. Tópico 3. Lições para a vida do discípulo, crescer no conhecimento de Deus. Né? É o que precisamos. A Bíblia diz lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, profeta menor, Deus falou para o profeta Oséias, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Você quer conhecer a Deus profundo? Jó conhecia. Aqui em Provérbios 1,7 diz assim, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Né? Teme a Deus, busca a Deus aqui, ó, na sua palavra. Né? Aí, lá em Oséias 6,3, Oséias foi, ajuntou todo Israel e disse para o povo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, o conhecimento de Deus, primeiramente, vem do temor. Teme a Deus e busca aqui, ó, aqui está a fonte. Tá? Então, Jó conhecia bem o Senhor e conhecia o coração do homem. Uma profunda consciência de si mesmo. O texto sagrado registra as palavras de Jó após passar por aquela experiência. Por isso me abomino, ou seja, diante da ampliação do conhecimento e das novas experiências com Deus mencionadas no tópico anterior, não há lugar para soberbo considerar superior aos outros, né? Tem pessoas que acham que tem uma posição elevada, se acham superior aos outros. Jó não, ele tratava bem as pessoas, ele ajudava o próximo, tratava bem os funcionários, era o homem mais rico do Oriente Médio, né? E ele conhecia o coração humano.
Tanto é que ele oferecia o sacrifício pelos seus filhos. Porventura tenham eles pecados, falado de ti, Senhor, e blasfemado de ti. Pelo contrário, há uma profunda e clara percepção no quanto somos frágeis, limitados e carentes da graça de Deus. Foi também a percepção do profeta Isaías, quando viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Assim se expressou: ai de mim que vou perecendo. O profeta Isaías, Uzias, supõe-se que o rei Uzias era primo dele. E justamente naquele ano, ele indo para o templo, ele disse da seguinte maneira: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a orla dos seus vestidos, seu séquito enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Serafins são anjos. Cada um deles tinha 6 asas. Cada anjo tinha 6 asas, irmãos. Com 2 voavam, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava. E eu disse: ai de mim, Senhor, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas um dos anjos voou para mim com a tenaz, uma pinça, que é tirada do altar de Deus, e com ela tocou os meus lábios, e me purificou, e disse: estás purificado da tua iniquidade e do teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que me dizia: quem há de ir por nós, a quem enviarei? E eu me disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que coisa soberana, irmãos. Isaías viu os anjos, os serafins que estão diante de Deus. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. As coisas espirituais, irmão, é muito bom. Bíblia missionária de estudo. Eu gosto da Bíblia Almeida, João Ferreira de Almeida, e gosto também da Bíblia Vida. Mas tem a Bíblia revista, atualizada, corrigida, são as melhores. Eu gosto dessas duas, Bíblia Vida e a João Ferreira de Almeida, são as melhores. A Bíblia missionária de estudo Jó recebeu uma nova revelação de Deus, ou seja, uma compreensão espiritual renovada. Por isso, ele se humilha diante desse Deus grande, se arrepende de maneira como o questionara. Uma possível parafrase poderia ser: eu me submeto, deixo-me impressionar por Deus, por uma resposta e aceito consolo, a fim do estado de luto e de questionamento. É necessário que o discípulo de Cristo se submeta em ser ensinado e moldado pelo Senhor, sabendo que Ele nos ama. Então vamos, irmãos, nos submeter ao Senhor, né? Vamos nos humilhar a cada dia na presença de Deus, lidando com seus acusadores. Estamos terminando. Tópico 3.3, lidando com seus acusadores. Notemos que o Senhor Deus emitiu uma ordem: meu servo Jó orará por vós. Podemos imaginar o que passou pela mente de Jó, tão logo soube que deveria orar por aqueles que o tinham acusado. Irmãos, orar pelo inimigo é difícil, não é? Você sabe que aquela pessoa fala mal de você, né? Eu tenho um vizinho do lado da minha casa, ele é médium, espírita. Semana ele viajou, vai o Vale da Lua, esses lugares, fazer. Aí, e no fundo tem um centro de macumba também, um centro de macumba. Outro dia Deus me revelou em sonho que essas pessoas estavam fazendo trabalho espiritual para mim. Deus me mostrou em sonho, irmãos. Deus me mostrou uma roda. E eu quero que os irmãos me cobrem em oração, viu, irmãos? Eu preciso muito dos irmãos. E eu sei que, você sabe quando a pessoa... Primeiro que eu, como polícia, tem gente que não gosta de polícia. Sou cristão, crente, né? E essas pessoas que mexem com banda, que mandam candomblé, não gostam de evangélico. E ele sempre me olhou, e eu sempre tratei ele bem. Bom dia, boa tarde, o senhor está bom? Aí essa semana fazendo uma reforma lá em casa, ele viu meu irmão terminou o serviço, aí já pegou o serviço dele, está trabalhando lá. E Deus me revelou, irmãos. Eu quero que os irmãos, ao orar, me cobrem em oração, viu?
ore por mim, pela minha casa. E essas pessoas a gente tem que orar. Eu falo, Senhor, liberta essas pessoas da cegueira espiritual, né, irmãos? Porque estão cegas, não é ela, é o inimigo que está agindo na vida delas. Eu sempre oro. Então vamos aqui, Jó orava pelos seus amigos. Este relato contribui para que o discípulo de Cristo seja despertado a buscar nas Escrituras e no poder do Espírito Santo adequada atitude para com os que se opõem, que se lhe opõem, que lhe perseguem e fazem o mal. Meditemos em Mateus, lá está falando, que Jesus fala, a gente orar para os nossos inimigos. Jó viveu quantos anos, irmãos? 140 anos. Longevidade de vida, né? 140 anos. Ficou doente, Deus restaurou a sua saúde e ele morreu com 140 anos de vida, né? Jó, irmãos, aqui eu pus uma anotação aqui. Jó viveu na terra de Uz, que era parte da nação de Edom, conforme Lamentações 4:21. Um irmão lê para mim Lamentações 4:21. Uz era um dos filhos de Edissã, que foi um dos chefes originais de Seir na terra de Esaú, que conquistou, com cuja nação fundiu seu clã. Gênesis 36, 28, 30. Jó era endomita. O que é endomita? Da descendência de Edom, que era os que se originaram de Esaú, né? Ao sul da Jordânia e da Síria, que está Edom hoje. Irmão, lê para mim Lamentações 4:21. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice chegará também para ti, embebedar-te-á e te cobrirás. Então é só para saber que aonde ficava Edom, né? Que Jó era endomita, descendente do pessoal da linhagem de Esaú. Irmãos, os irmãos têm alguma pergunta a fazer? Pode fazer, às vezes a gente só fala, né? Tem alguma pergunta a me formular a respeito da lição de Jó? Pastor ABC? Pastor ABC é um homem que tem bagagem, um homem que tem usado por Deus. Pastor Zé de Moraes, pastor Juvenil. Eu gosto muito de ouvir o pastor Juvenil sobre as guerras, no Antigo Testamento, aquelas histórias. Lidando com seus acusadores. Esse aí é o mais pesado para essa lição, é esse último, 3:3. Porque orar para a pessoa que gosta de você é fácil, agora orar para inimigo, Deus deu a ordem para poder, vai orar. Se Deus não tivesse dado a ordem para Jó, Jó não ia mexer com isso não. Amém. Aí Deus deu a ordem para ele, aí ele teve que entrar em ação, quer dizer, no caso ele teve que perdoar e tudo, tirar aquela... Porque ele teve uma parte que ele ficou muito desgostoso. Aqueles 3 primeiros amigos dele acusou ele demais. O 4º amigo que deu assim, uma mãozinha para ele, aconselhou. Então é fácil. Não é fácil. Mas orar para inimigo, eu já falei nele aqui agora, esse dia. Irmão, não é fácil. Não, é o que o pastor Juvenil falou. Orar para o inimigo não é fácil. Eu tenho uma pessoa aí, né? Essa pessoa não gostava de mim, já tinha até cometido homicídio, e essa pessoa oficial da PM, viu, irmãos? Não era muito meu fã, não, e eu orava, sabe? Senhor, abençoa o fulano, muda aquela vida, né? E Deus muda, irmãos. Irmãos, então voltando aqui para a vida de Jó, após Jó ter passado por todas as provações, finanças, família, saúde, e Deus, então, no segundo estado dele, ele dá tudo em dobro, Jó, mas antes, eu quero que os irmãos leiam para mim, Jó 13, versículo 15, coloca aí, irmãos. Ainda que Jó, passando por tudo isso, ele esperava no Senhor, e ele disse da seguinte maneira, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Que convicção, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Jó, capítulo 13, versículo 15, irmão, 13, 15 de Jó. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Que convicção, irmão, que fé. Coloca para mim Jó 31, 6. Não vamos ler 31, 6. Pesa-me em balanças fiéis, e saberás a minha integridade.
sinceridade. A outra versão que diz sinceridade, integridade. A balança, né, irmãos, ela não pode ser pendida. Antigamente a gente ia no supermercado, nós vendíamos, comprava, e tinha aquelas balancinhas, colocava 2 pesos, né, um de cá e outro de cá, e não poderia ficar pendido, mas tinha que estar equilibrada. E Jó falou assim, diante de tudo que ele estava passando, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Convicção, certeza. Senhor, estou passando por tudo isso, pesa-me em balanças fiéis, e saberás a minha integridade. Hã? Pela balança de Deus. O que você está fazendo vai passar pela balança de Deus. Irmãos, que Deus em Cristo Jesus abençoe os irmãos. Eu sou o pastor Juvenil, pastor Ademir, que me concedeu a oportunidade de lecionar essa lição. Que tenham os irmãos um dia abençoado em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus, né? Lição maravilhosa, Deus abençoe pastor Job. E essa lição aqui tem muita coisa para nos ensinar, né? Os benefícios da provação na vida do discípulo de Deus. Terça-feira nós falamos aqui. Quem é que não tem luta? Quem não tem problema na família? Levanta. Abra o peito e fala, né? Todo mundo tem um problema na família. E esse livro de Jó, ele sinaliza para nós aí que, apesar de todas as dificuldades, há quantos mil anos esse livro aqui, hein, foi escrito? Há quanto tempo aconteceu essa história? Quantos sabem? Há mais de 4.000 anos aí atrás, né? E aí traz para nós aí reflexões emblemáticas, né? Perseverança, humildade, porque se nós só através da palavra, do achismo nosso interior, do nosso pensamento interior, nós não conseguimos nada. Nada, 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 nada. Tudo é vaidade. Tudo, tudo, tudo é vaidade. E nós sabemos que esse livro aqui, ele foi escrito de acordo com a maioria dos estudiosos, na era patriarcal, lá há muito tempo atrás, né? E olha só, um homem íntegro, coloque para nós Ezequiel 14:14. Os 3 homens mais justos da terra. Ezequiel 14:14. Ele está enquadrado aí. Ainda que estivessem no meio dela, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Os 3 homens, considerados os 3 homens mais justos da terra. O que sobrou para nós, hein? Se não é a misericórdia de Deus, irmãos, nós não colocamos nem os pés aqui dentro da casa de Deus. Tudo que nós temos é considerado, né, nós temos que considerar como fiéis depositários daquilo que Deus nos deu. Já imaginou um camarada desse aqui, perder os 10 filhos do dia para a noite, perder os bens, perder tudo? Nós damos conta? Ninguém de nós não dá conta de perder nada. Ninguém de nós. Agora imagine, isso aqui é uma situação, tem que ter Deus mesmo no coração, porque senão não consegue, né, vencer. As declarações dos amigos de Jó estão registradas na palavra, mas em nenhum lugar vemos que Deus lhes deu alguma procuração para eles fazer aquela acusação contra Jó. Se a pessoa está sofrendo, acontece alguma coisa, está pecando, está fora dos planos de Deus. Isso é intuição automática de desvaneio da mente do ser humano. Deus não deu procuração para os amigos de Jó ir lá e o acusarem, não.
Tem uma frase, eu aprendi lá em 2000, lá na universidade. Inclusive, o pastor Júnior colocou ela no nosso grupo de pastor. O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Como Jó calou, orou a Deus, ele foi dono da situação. Ele não foi vulnerável. Então, o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Entendeu isso? Então, os amigos de Jó, cabe aqui, os amigos de Jó estavam ali. Você está assim, você está pecando, você está fazendo isso. Quem vai entender isso aqui? Isso é mistério de Deus, irmãos. Mistério de Deus na vida de cada um. E encerra, sabe quando? Vai para a sepultura. Acabou, aí cala a boca. Não tem mais história. Vai chegar a pessoa, era bom, era isso, aquilo outro, mas acabou, encerra. Quem somos nós para ser detentores do fôlego da vida? Como é que está nosso registro, nosso catálogo de vida, de dias aqui com Deus? A minha vida, a sua vida, aquilo que nós falamos aqui, eu vou dar conta da minha vida, você vai dar conta da sua vida diante de Deus. Então, por isso que Eclesiastes, eu estive ali na C23, tive uma oportunidade lá e falei sobre Eclesiastes 3. Há tempo para tudo, para você calar, para você esperar, para você planejar, para você fazer tudo. As coisas não é do jeito, nós com a obra de Deus, não é do jeito que nós queremos, sempre é do jeito de Deus, dá certo. Porque na versão do existencialismo filosófico, nós estamos destinados à escolha. E constantemente nós temos que fazer escolha na nossa vida, é ou não é verdade? É ou não é? Escolha de moradia, escolha de amizade, escolha de congregar, escolha de trabalho, escolha de atividade ministerial. Nós somos pressionados o tempo todo, aí nós precisamos fazer escolhas boas. Jó conseguiu fazer uma escolha boa, calou, e aí ele foi dono do que ele calou. Então o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Essa é a grande verdade que nós aprendemos aqui. O problema do mal é discutido amplamente no livro de Jó. Dois mal aqui, o mal natural que existe na nossa vida, na existência nossa. O mal natural e o mal moral. O que é o mal natural? As catástrofes, né? As coisas que acontecem por aí. Doenças, acidentes, tudo é no mal natural, acontece. E o mal moral? Pode originar das nossas decisões, das nossas escolhas. Minha filha, a Jéssica, gosta muito de falar, a vida é feita de escolhas. Isso dia eu falei para ela, apertei ela, como é que está a sua escolha? Seu contato com Deus, como é que está a sua vida com Deus? Se Jesus voltar agora para você, se você morrer dar 1 minuto, onde você vai estar? Você tem que ter segurança da sua salvação, porque a coisa mais importante que nós lutamos aqui nessa terra é para sermos salvos. Então o livro de Jó, ele foi dono da situação porque ele se calou. O que o nosso pastor presidente fala muito, nós já sabemos aqui, o que o pastor presidente frisa muito para nós aqui? Frutos do Espírito. Porque depois que falou, acabou. Eu erro, você erra, nós erramos, todos erram. Há um pluralismo nisso aí. Ninguém é detentor da verdade. A verdade somente na palavra de Deus. Então, esse livro parece mais um tribunal de sofrimento. E aí as suas causas são julgadas ali. Fizeram um julgamento de Jó. Está acontecendo isso na sua vida, por isso e por isso e por isso. As pessoas gostam de aplicar esse tipo de coisa. Nós gostamos, eu posso até falar, porque às vezes a gente faz um julgamento errado, faz juízo errado das coisas. Então, para nós não fazer julgamento e nem juízo errado das coisas, nós precisamos ter conhecimento dessa verdade. Antes de falar, tem que respirar, esperar. Aí nós remete nossa vida em Eclesiastes 3, tempo para tudo. Precisamos de tempo. Ontem teve esse culto lá, o culto da saudade, né? E eu falei, o tempo não volta, o que volta é a vontade de voltar no tempo. O tempo não volta, o que volta em nós é a vontade de voltar no tempo. Teve uma irmã lá, inclusive eu convidei ela para estar aqui no domingo que vem. Ela é cantora lá na C23, canta muito. E ela louvou aquele hino Lamá Sabactane. Me deu saudade. Do que me deu saudade? Quando nós saímos de Eilat, subindo para Jerusalém, foram 230, 240 quilômetros. Meu pai lembra disso aí. Começou a louvar esse hino, é só que em hebraico, mas a gente sabia da melodia. Eu lembrei, esse ficou registrado na minha mente, me deu saudade, porque um lugar diferente, eu nunca tinha ido, né, naquele lugar, e aí novidade, um lugar bonito, e a gente subindo para Jerusalém.
e foi tomado dentro do ônibus ali, irmã Celestina, os irmãos começaram a orar, começou a falar em línguas estranhas, Deus usou irmãos lá para falar, foi uma coisa muito bonita. E eu conversando com, como é que é o nome lá do menino lá da fama, esqueci agora, que foi com nós, presidente lá agora, Abinair, eu conversando com ele, eu falei, interessante, né? Há um ditado no mundo inteiro, todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Roma foi, né, um império forte, dominador. Interessante que a Bíblia diz assim, os povos sobem a Jerusalém. Olha a diferença. Os povos sobem a Jerusalém. E eu lembrei disso lá na hora, a gente comentou, e foi interessante, né? A primazia de Deus, o quanto que Deus é soberano em todos os aspectos. E aquela cidade de Jerusalém, ela é o eixo da terra. É o eixo da terra ali, né? Os grandes estudiosos aí, antropólogos, cientistas, históricos, sabe que ali é o eixo da terra. Ali, irmãos, com essa umidade baixa que estamos aqui agora, lá em Jerusalém, a umidade relativa do ar sempre trabalha de 85%, 90%, 95%. Isso implica, coisa mais interessante, eu perguntei pelo guia que estava conosco ali, ele morou no Brasil 13 anos, eu comecei a brincar com ele, a gente teve uma afinidade, e aí eu perguntei para o rapaz, eu estou encabulado com isso aqui, nós andamos para lá e para cá, atravessa de um lado do outro, sol causticante, e a gente não transpira, você não soa. Ele falou, é lógico, pergunta muito importante e pertinente essa sua, isso aqui é a umidade relativa do ar mais perfeita que tem na Terra, você está no eixo da Terra, me lembrei disso. E à noite vai, né, vai até 0 grau, -3, só Deus explica isso, irmãos. E aí tem aquelas tundras indianas, cipreste italiano, verdinha, onde chove 5 milímetros, anual. É muito, 5 milímetros de chuva, anual. Então, quer dizer, é desértico, né? Terra seca mesmo. Mas tem umas tundras, não dá para você explicar. É porque o poder de Deus está ali naquele lugar. Né? Sempre. Não só lá, mas aqui também. Então, a gente está falando isso aí muito bem expositado aqui pelo pastor Job. E uma coisa que eu achei interessante nessa lição, eu lendo ela, quem aqui dos irmãos, eu aprendi isso aqui há muito tempo, irmãos, né, desde que a gente saiu daquelas férias que estava fora da igreja, eu fui lendo e aprendendo, e talvez eu nunca falei isso aqui. Quem aqui ora para Deus perdoar os pecados dos filhos? Olha aí que coisa boa. Valteiro não precisa não, Valteiro, seus meninos já estão novinhos. Mas mesmo assim, ora para Deus continuar abençoando e livrar eles do pecado futuro. Amém por isso, né? Mas é verdade. E Jó fazia isso antecipadamente. Antecipadamente. Ele oferecia. Agora você imagina um cara classificado biblicamente aqui entre os 3 homens mais justos da terra. O que sobrou para nós? Seja sincero mesmo. O que sobrou para mim, para você? O que sobra? Irmãos, é só a misericórdia de Deus. Por isso nós temos que tirar os nossos achismos, as nossas concepções, os nossos julgamentos e juízos que nós fazemos. Todos têm talento, todos têm valor na obra de Deus, mas nós precisamos ter aplicação da palavra de Deus. O livro de Jó, se nós for lermos ele, estudar ele aqui, nós podemos ficar aqui 10 anos para dissecar, e olha lá que não vai dissecar, não vai conseguir. Tantos predicados e adjetivos para a nossa vida prática. Olha só, Jó se preocupava com a vida espiritual de seus filhos, e ele orava pelos filhos, porque naquela época, irmãos, as festas eram regadas de muito vinho, e aí aconteciam coisas tresloucadas. O que é coisas tresloucadas? Foge do controle. E onde é que há muita bebedice? A perversão sexual, a perversão de personalidade e de um kit de coisa que o diabo aposta daquilo ali. Essa é a bem verdade da situação. E olha só, Jó se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos, expressava essa preocupação sempre que se expunha a alguma situação de risco, como as festas, por exemplo, os banquetes, né? Porque aqueles banquetes da antiguidade eram regados de muitos vinhos. E os filhos dele, né? Ia para lá e ele orava.
Que Deus possa nos abençoar. Deus abençoe pastor Jó, pastor Aldemiro, superintendente da Escola Bíblica Dominical, o Ápice, mais o Alexandre. Domingo que vem nós temos aqui café da manhã. Nosso pastor presidente vai estar fazendo o fechamento da lição do trimestre. Olha só, já acabou, hein? Terceiro trimestre já foi embora. Aquilo que nós falamos aqui o ano passado, daqui um pouquinho com os pés em 2022, se Deus assim permitir para nós. Se Deus assim permitir. Então, vamos estar aí, domingo que vem, no fechamento com o nosso pastor presidente. O título da lição nos traz aí, Aprendendo com os Heróis da Fé. Quanto aprendizado nós temos para a nossa vida prática através da palavra. Esse livro de Jó aqui ensina nós a frear mais os nossos, as nossas reações. Não tem aquele verbalizado aí sempre, para cada ação uma reação. Que a nossa reação seja tomada, vinda do céu, em todos os aspectos, principalmente na obra, no trabalho, no ministério. Os irmãos coloquem sobre os seus pés. E o fechamento aqui, um resumo disso aqui, é essa frase de Sigmund Freud, viu? O homem é dono do que cala e escravo do que fala. A irmã Kênia trouxe uma notícia aqui muito triste. Orar para o irmão Daniel e a Emily, o irmão do Daniel ou da Emily? Da Emily. Cometeu um suicídio. Olha que coisa apavorante, Tanta gente lutando pela vida, em hospitais, lutando por um câncer. Meu tio amanhã vai estar no Hospital Araújo Jorge. Falei com ele. Para fazer os tratamentos, e as pessoas tiram, ao tanto que o diabo é sujo, Infelizmente, veio a óbito e novo. Quantos anos aproximadamente? Não sabe. Vamos orar, para que Deus conforte a família. Está pedindo para alguns pastores ficar aqui, que eles vão vir aqui para orientar. Está desorientado. Está desorientado. Nós vamos orar. Vai vir para cá para poder pegar a orientação. Pai, vem aqui então já fazer essa oração para nós e a bênção para nós. Irmãos, logo mais à noite nós vamos estar aqui. Convide as pessoas aí no seu zap aí, mande as pessoas, vir, peçam para elas vir, mande elas vir participar do culto, anuncie aí. Vai estar aqui o pastor Alberto, colega nosso, colega do meu pai ali da Vila Nova há muitos anos, homem de Deus. Vai ser bênção pura o nosso culto aqui à noite. Venha participar. Quem é que já esteve lá na casa dos pais dele? Alguém? Membro dos jovens aqui? Quem sabe onde é que os pais da Emily moram? Quem já foi lá? Perto da T9, aí lá. Ah, tá, naquela avenida que vai lá para o ginásio, lá em cima. Tá vendo, irmão? A gente não sabe a idade, nem o porquê, 4 paredes é fácil, Agora fora não é fácil, não. A gente fica chocado, Porque eu, por exemplo, nem tinha ideia lá onde é que nem morava no Jardim América, E a gente não tem. Então, nós somos faltosos, de fazer visita. Porque a pessoa chegar num ponto desse aí, certamente ficou muito tempo maquinando isso aí, E a oração do justo pode muito em seus efeitos.
Então, convido alguns pastores aí, de nós ficar aqui, aguardar aqui, ó, para poder a gente conversar com eles, né, ver o fato da realidade do que aconteceu. Vamos orar a Deus, que Deus possa abençoar essa família, já de antemão, e vamos orientar e ver o que é que estão precisando, né? Porque quem lembra do casamento deles aqui, foi muito bonito aqui o casamento. Muitos fizeram aqui, não fizeram nada, e ainda fizeram como e bebe do outro lado. Bem simplesinho, mas muito gostoso as coisas, né? E eles fizeram, né? Mesmo sem poder. Fez o casamento aqui e ainda teve alguma coisa do outro lado. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus e também abençoar também essa família. Deus eterno, maravilhoso Jesus, neste momento, nesta manhã, meu Deus, venha confortar aquela família, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós, todas as famílias que aqui estão, que não puderam vir, onde estiver, meu Deus, guarda, Senhor, assim, o pastor Job também, que trouxe aqui o ensinamento, a vida de Jó, e Deus, nós rogamos a Ti, que possamos nós também, como ele disse, e Deus possa testemunhar de nós também, para alguém que possa conversar e procurar a respeito da nossa pessoa, que passa boas informações de cada um de nós, Senhor, como cristão que somos, seguidor de Cristo, e Deus, nós sabemos que nós somos falhos, somos fracos, somos miseráveis, pecadores, mas o Senhor nos conforta, nos dirige. Meu Deus, aquela família também seja abençoada. Eles vão vir aqui e, Deus, nós vamos ouvir o fato acontecido, meu Deus. Venha abençoar a cada um. Dê um bom almoço a cada um de nós, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Os irmãos, às vezes, não vão vir aqui à noite e amanhã. Nós temos aqui a abertura do trabalho, né, do campo também, de todo o ministério. E amanhã à noite vai começar aqui o trabalho, aqui, ó, orações, né, vai estar aqui, o louvor, a adoração e oração também. E na quarta-feira o pastor Zé está aqui orando novamente aqui com a irmã Nilda também. Deus abençoe. 23 anos, irmão, 23 anos. Muito jovem, 23 anos.